Falando sobre a América pré-colombiana ou pré-história americana, nós destacamos duas principais teorias sobre a ocupação do território americano. A primeira é que o homem pode ter chegado aqui no continente pelo Estreito de Bering, atravessando a Sibéria ao Alasca. A segunda teoria é a chamada corrente Malaio-Polinésia, que os homens possam ter vindo, depois de construir embarcações, passando de ilha em ilha pelo Oceano Pacífico, até chegar ao continente americano, aqui na América do Sul. Estamos aqui no Cabo de Santo Agostinho, onde acreditam que Vicente Pinzón, um navegador espanhol, tenha chegado aqui antes de Cabral. Alguns estudos da região datam de 1498. Alguns fatores foram importantíssimos para o pioneirismo português: a posição geográfica favorável, a burguesia forte, um poder centralizado e a paz interna, já que Portugal já tinha expulsado os mouros do seu território. Após a chegada de Cabral, Portugal só veio tomar posse das terras brasileiras 34 anos depois. Em 1534, foi instaurado o sistema de capitanias hereditárias. O território brasileiro, que vinha do litoral até onde iam os limites do Tratado de Tordesilhas, foi dividido em 15 capitanias. Pouco tempo depois, Dom Sebastião, rei de Portugal, implanta 2 governos gerais no Brasil. Um em Salvador, outro no Rio de Janeiro. Só que isso descentralizava mais uma vez o sistema de administração da colônia. Foi então que, pouco tempo depois, voltou a ter um governo geral só, com sede em Salvador, a primeira capital do nosso país. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa do período medieval. Ela era detentora do saber. Isso fazia que ela tivesse uma facilidade muito grande em manipular a população. E, claro, conseguir muitos benefícios com isso. A sociedade medieval, ela era uma sociedade estamentada, ou seja, não existia mobilidade social. Nasceu camponês, morre camponês. Nasceu nobre, morre nobre. E ela era dividida basicamente em 3 partes. Primeiro, a nobreza, que eram os que lutavam. Segundo, o clero, que eram os que rezavam. E terceiro, os camponeses, que eram os que trabalhavam. Ainda falando um pouco sobre a história dos holandeses aqui no Brasil, nós podemos destacar a figura de Frans Post. Frans Post foi um ilustrador holandês que veio na comitiva de Nassau, junto com outros estudiosos, para retratar a paisagem, a flora e os habitantes do Brasil. Esse monumento é um grande ícone do gênio Oscar Niemeyer. Sua arquitetura é inconfundível, com suas curvas que lembram as redes dos candangos. Candangos que foram os trabalhadores que vieram para cá construir a capital federal. Antes mesmo da ocupação holandesa aqui em Pernambuco, a Rua do Bom Jesus já era considerada uma das ruas mais importantes do Recife, já que era um ponto de passagem obrigatório dos viajantes que vinham de Olinda em direção ao porto.